Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Vocês estão no canal Revelar um Espaço, onde nós falamos tudo de Espiritismo. Se vocês são novos aqui, nos ajudem se inscrevendo no canal, deixando a sua opinião, deixando um comentário e também acionando o sininho para as notificações, a fim de que você possa nos ajudar compartilhando esses vídeos nas suas redes sociais. E assim que juntos nós vamos espalhar o bem e a paz na Terra. Hoje eu quero convidar você para prosseguirmos com reflexões acerca do rustanguismo, erros de uma doutrina anticristã. E daqui a pouquinho, logo em seguida a vinheta, nós vamos explicar para você por que nós utilizamos essa expressão doutrina anticristã. Se você já está acompanhando o nosso canal e conhece o nosso trabalho, sabe que aqui a gente não disputa, a gente debate ideias, compartilha conhecimentos. Nós não estamos objetivando ofender pessoas nem espíritos, nós estamos estudando o espiritismo. Quando nós falamos que rustanguismo é uma doutrina anticristã, é porque o objetivo do espiritismo é a revivescência do Evangelho do Cristo. Se assim o é, aquelas doutrinas que são contrárias aos princípios e postulados espíritas, certamente não podem estar de acordo com a doutrina do Cristo, muito mais aquelas obras que apresentam erros que ofendem tanto os princípios e postulados espíritas, quanto os próprios evangelhos que tratam da passagem do Cristo na Terra. Se nós estamos conversados, vamos então ao nosso estudo da obra Os Quatro Evangelhos. Antes da gente prosseguir, é importante você saber que o nosso fundamento, a nossa fonte de pesquisa é a obra O Verbo e a Carne, de autoria de Júlio de Abreu Filho e José Herculano Pires, que se debruçaram sobre a revelação da revelação, os quatro evangelhos, apresentando os erros dessa doutrina. Eu gostaria também de fazer um adendo aqui, que esta obra, Os Quatro Evangelhos, até bem pouco tempo, pertencia aos estatutos da Federação Espírita Brasileira. Agora não pertence mais. É importante que a gente a estude, porque Kardec, no Catálogo Racional, colocou esta obra como fonte de pesquisa. No Catálogo Racional, como você sabe, tem obras espíritas, obras espiritualistas, obras contrárias ao espiritismo e obras a favor do espiritismo. Se é assim, nós então estamos cumprindo a determinação e as advertências de Kardec, estudando esta obra que se propôs a ser revelação da revelação. Na obra O Verbo e a Carne, como você pode ver, o capítulo 5 traz um curioso título chamado Fatalismo Rustanguista. E na análise da obra Os Quatro Evangelhos, toma um capítulo 1, onde trata da aparição do anjo a Zacarias, nós vamos ver que ali é tratado o nascimento de João Batista, lembrando a você que esse nascimento está descrito no Evangelho de Lucas. Nós também vamos verificar que vai tratar sobre faculdades mediúnicas de Zacarias, vamos perceber algumas contradições com o texto evangélico tradicional, perceberemos a inserção de afirmativa que corrobora com uma suposta voz pública que nós podemos compreender como sabedoria popular. Vamos apreender ali alguns supostos ensinos sobre fertilidade e esterilidade humanas. E por fim, o que vai proporcionar o título do capítulo 5 da obra O Verbo e a Carne, também há uma observação de um fatalismo islâmico sobre a vida do homem na Terra. Isto é, na obra nós vamos perceber que há uma correlação com essa doutrina que é do fatalismo islâmico. Para o nosso estudo, para a nossa conversa, vamos ler 3 afirmativas que estão contidas na obra Os Quatro Evangelhos e principalmente nesse capítulo que trata da aparição do anjo a Zacarias. Ali vai dizer: Zacarias era inconscientemente médium, bem como compreendeis, vidente, intuitivo pela consciência que tinha da sua visão e audiente. Assim se explica que tenha visto o Espírito e lhe tenha falado. Foi condenado ao silêncio, não por haver duvidado, porquanto é avisado o homem que se põe em guarda contra o desconhecido, mas para que aquela enfermidade momentânea corroborasse as predições que lhe vinham de ser feitas.
Insistimos nas palavras do anjo a Zacarias a respeito de Elias, palavras essas repetidas e confirmadas mais tarde pela opinião e pela voz públicas. Sim, Elias seria João e João fora Elias. Vamos então, com essas informações que a gente acabou de mostrar para você, promover uma análise breve aqui para pensarmos um pouco mais acerca do motivo do que o rustanguismo precisa ser afastado da mente dos espíritas e do próprio movimento espírita. Começando então pela questão tratada da faculdade mediúnica de Zacarias. Percebemos lá na obra Os Quatro Evangelhos que Jean Batista Rustangue afirma que Zacarias era inconscientemente médium, mas também, ao mesmo tempo, ele era vidente, ele era intuitivo, pela consciência que tinha da sua visão e audiente. A pergunta que não quer calar: o Zacarias era médium consciente ou inconsciente? Porque a própria frase traz esse jogo de palavras. Há, portanto, um jogo de palavras e críticas que são inapropriadas para espíritos superiores. Na verdade, o que nós vamos observar é que há um total desconhecimento do Rustangue dessas aptidões especiais de médiuns, que são inerentes a cada faculdade citada na obra. Isto é, ele leu o livro dos médiuns, mas ele não tinha capacidade ainda para compreender cada faculdade, cada aptidão. Por quê? Todo médium que tem consciência de ver, de intuir ou de ouvir, ele não é e nem pode, de jeito maneira, ser um médium inconsciente. De modo algum, ele seria inconscientemente médium. Ele seria um médium consciente. Ou ele tem consciência das suas faculdades mediúnicas, ou ele seria louco, que é o que acontece com muita gente que não compreende as próprias faculdades mediúnicas. Vamos então às contradições com o texto evangélico tradicional. Há uma afirmativa em Os Quatro Evangelhos, nesse capítulo, que o Zacarias não foi condenado ao silêncio, ou seja, ele não ficou mudo porque ele duvidou do anjo. Foi porque ele precisava daquela enfermidade momentânea, daquela sua mudez, para corroborar com predições, com profecias que lhe vinham de ser feitas. Qual que é a contradição? A contradição é justamente essa: Zacarias não foi condenado ao silêncio por haver duvidado do anjo. Isto é, há uma contradição com o Evangelho de Lucas, porque Zacarias foi condenado por duvidar, sim. Ele duvidou que a esposa naquela idade pudesse ter filhos, que pudesse procriar, porque ela já não estava mais na idade da fertilidade, assim quanto ele próprio já estava em idade avançada. E é por isso que ele duvida da palavra do anjo, falando que ele vai ter um filho, que eles terão um filho. E aí então, por conta disso, ele vai sofrer uma mudez momentânea. Tem todo um aspecto descrito no Evangelho, e aqui nós estamos dizendo que os espíritos superiores que vão, segundo o Rustangue, escrever esses quatro evangelhos por atividade mediúnica de psicografia, eles estão dizendo que o evangelista mentiu, porque é assim que está descrito no evangelho tradicional, conforme o conhecemos. Agora, quanto aos ensinos sobre fertilidade, sobre esterilidade, olha o que fala os quatro evangelhos. Sobre a fertilidade e a esterilidade, ele vai criar uma teoria da assimilação e repulsão de fluidos pelo organismo humano. Vai dizer também que tem espíritos incumbidos de controlar tais fluidos para que as provas de esterilidade durem o tempo predeterminado. Aí agora é uma contradição da própria explicação, porque ao mesmo tempo há uma teoria que é o organismo humano que controla o fluido. Porém, depois ele atribui a espíritos o controle desses fluidos na nossa vida. Não fica adequado, porque nós sabemos que não há esse tipo de interferência. Se você assim o pensar, daqui a pouco toda doença que você tiver, você vai dizer que é castigo divino, porque os espíritos
terão o poder de controlar a sua saúde, de você ter essa ou aquela situação em razão de tais fluidos. A prova se cumpre de qual maneira? A fertilidade, a esterilidade, como é que ela se cumpre? É mediúnico? É intervenção espiritual? É orgânico? Olha, Kardec nos ensina que a ciência e a religião precisam andar juntas. Aqui estão separando, porque fertilidade e esterilidade tem a ver com organismo humano, né? Então ali haveria uma condição daquele casal. Então tem uma descrição lá nos evangelhos que não explica como é que se deu o processo da fertilidade ou da esterilidade até aquele ponto, e depois vai dizer que é controlado pelos espíritos. Então não está dando muito certo aqui essa explicação. Ela vai contra o princípio e postulado espírita, como a gente já mencionou. Tem mais. Vamos agora ao fatalismo islâmico sobre a vida do homem na Terra. Os 4 evangelhos dirá que a esterilidade de Isabel, experimentada organicamente por Isabel, era prova. Que essa prova foi escolhida, planejamento reencarnatório, por ela e pelo Zacarias. Então Zacarias está escolhendo uma prova que quem vai sofrer é o outro, não ele. Mas Isabel pedia um filho em preces. Ela pediu a prova da esterilidade, está pedindo o filho em preces, né? Então ela não se resigna com a prova escolhida, mas a explicação dos 4 evangelhos para a sua gravidez não foram as preces que lhe deram filho. Soou a hora da concepção e do nascimento e João nasceu. Ora, isso é fatalismo. Sabe onde você encontra isso? Lá no Alcorão 17:13, e a cada homem lhe penduramos no pescoço o seu destino, e no dia da ressurreição apresentar-lhe-emos um livro que encontrará aberto. Está tudo no livro, está tudo escrito, ele traz no pescoço o seu destino. Então não importou a prova que Isabel escolheu da esterilidade, essa falta de resignação porque ela estava pedindo filho em preces, mas ela não é atendida pela prece porque soou a hora e João tinha que nascer. Então aí há algo muito estranho nessas explicações. Concluindo, a obra Os 4 Evangelhos faz várias afirmações na própria linha de Kardec. Ela vai trazendo os princípios, vai replicando, vai trazendo questões que estão na doutrina espírita, e ele então traz para a obra Os 4 Evangelhos repetindo, basicamente repetindo. O que tem de novo? Nada, ele não traz nenhuma revelação. Porém, quando se propõe a uma ideia de revelação, faz essa confusão, aí como é o caso de trazer para dentro da ideia espírita uma ideia de fatalismo, quando nós sabemos que existe autonomia, que existe livre-arbítrio, vontade, escolha, presidindo as ações do espírito, né? Inclusive a própria escolha das provas e etc., né? Como mencionado. Então, o que tem novo nessa obra Os 4 Evangelhos? A novidade é que faz uma confusão danada, comentando questões relacionadas com esses princípios, ao mesmo tempo que traz uma ideia de destino, de karma, de coisas que o Espiritismo afastou desde o começo. Nós não temos queda do espírito, nós não temos o espírito tendo um destino ou um karma, nós não temos o espírito sujeito a castigo divino, a coisa tem que acontecer e vai acontecer. Nós não temos dessa maneira. Os espíritos escolhem o gênero de prova, e aqui, pelas ações que vão cometendo em razão do próprio livre-arbítrio, da própria escolha, é que vai estabelecendo os detalhes da sua encarnação, como ela vai se desenrolando, desenvolvendo. Mas não é o tema de hoje, então vamos aqui só ficar com essa conclusão. Ao mesmo tempo que os 4 evangelhos traz questões que já estão resolvidas no Espiritismo, mistura, faz uma salada mista, faz confusão e traz ideias que os 4 evangelhos faz questão de ressuscitar, ao mesmo tempo que elas já haviam sido superadas pelo Espiritismo, pela doutrina espírita. Eu espero que você tenha compreendido o que nós trouxemos para você hoje, um vídeo rápido para refletirmos sobre os 4 evangelhos. Falamos
um pouco mais acerca dos erros da doutrina anticristã, do rustanguismo, e eu, então, espero encontrar vocês num próximo vídeo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de acionar o sino das notificações após se inscrever e compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais.